Olá, meus irmãos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, com muita alegria, nós nos colocamos à disposição dos irmãos para trazermos a palavra do Senhor. Nessa tarde, nesse momento, eu gostaria de ler com os amados os versos que se encontram no capítulo 8, verso 34 até o verso 1 do capítulo 9. É a última parte desse capítulo 8, eu gostaria de ler nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Que Deus nos abençoe a exposição da sua palavra. Amém? Nesse momento eu proponho para nós aqui o título Seguindo o Mestre, as exigências do discipulado. Nesse texto nós encontramos aqui Jesus Cristo convocando os seus discípulos, e não somente os 12, mas qualquer um, a segui-lo, a acompanhar. Ele fala aqui do valor também de uma alma. Quanto daria o homem pela sua alma? O que ele daria em troca da sua própria vida? Ele fala do valor da alma. E Jesus também fala da vergonha daqueles que... a vergonha que ele vai ter diante do Pai, daqueles que se envergonham dele também e da sua palavra. Por fim, Jesus, capítulo 9, verso 1, que a gente está encaixando aqui nessa mensagem, Jesus fala que alguns daqueles discípulos ali deveriam chegar ao reino de Deus. Alguns entendem que é a própria transfiguração, que segue aí no próximo texto, Jesus se transfigurando ali diante de alguns discípulos. Então, alguns entendem que eles vão ver o reino de Deus chegar, e essa transfiguração é nesse ponto. Mas o nosso tema aqui, então, é seguindo o Mestre. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos de siga o Mestre. Uma criança liderava os outros ali andando de bicicleta pelo bairro. E aonde essa criança aí, o líder ia, a fila ia atrás dessa criança, ou seja, os seguidores ali caminhavam. E cada hora virava ali, um ia na frente, os outros então seguiam, iam traçando ali cada um o seu próprio caminho como mestre. Aqui nesse texto, Jesus Cristo, ele declara exatamente isso. Aqueles que querem segui-lo, devem segui-lo por onde ele caminha. Ele é o mestre e nós somos os seus discípulos. Ele é aquele que vai à frente. Nós devemos então segui-lo. Isso é muito importante. Aquilo que nós fazíamos quando éramos apenas crianças era uma brincadeira. Aqui Jesus Cristo, ele nos propõe a verdade, ele nos propõe a vida ou a morte. Aqueles que seguem Jesus receberão a vida eterna. E aqueles que não seguem Jesus receberão também a morte eterna. Então Jesus Cristo fala com uma seriedade aqui nesse texto. Não é uma brincadeira de criança, não é andar de bicicleta por aí seguindo uma outra criança, mas é seguir o próprio Filho de Deus, da forma como ele determinou. No verso 31, Jesus declarou ali aos discípulos o seu próprio caminho. Deus estabeleceu para o Messias um caminho, um propósito. Jesus fala nesse sentido, ele fala que ele ia sofrer muitas coisas, que ele ia ser rejeitado, que ele ia morrer e só então ele iria ressuscitar. Esse é o caminho do Messias. E agora ele propõe as mesmas exigências para os discípulos. Esse é o caminho do Messias, e agora Jesus propõe também o caminho daqueles que seguem o próprio Cristo. Então é também um caminho de cruz, é um caminho de rejeição. No verso 34 é interessante que Jesus, o texto diz que ele convoca a multidão e os discípulos. Isso nos mostra que Jesus aqui faz essa proposta, faz esse convite a qualquer pessoa. Quem quiser segui-lo, esse é o caminho. É uma palavra pública então de Jesus para todos aqueles que querem
ter ele como mestre e segui-lo. Na época de Jesus, os rabinos também tinham seus discípulos, tinham seus seguidores. É interessante que os mestres ali de Israel, eles apontavam para a lei de Deus, eles levavam os de seus discípulos a seguirem a lei de Deus. Jesus Cristo, ele propõe um contraste, as pessoas vão segui-lo, ele é o objeto a ser seguido, não é a lei, mas é o próprio Cristo. Então Jesus estabelece um compromisso com os discípulos, nós devemos seguir o próprio Jesus. Estamos aliançados com Jesus Cristo em relacionamento até a eternidade. Então Jesus aqui, diferente dos rabinos, ele propõe a si mesmo, ele tem autoridade, ele é o Filho de Deus, ele é o prometido Messias que veio nos salvar e nós devemos então segui-lo. Então a questão, como nós dissemos, é que Marcos coloca a identidade de Jesus como algo importante. Aqueles que compreendem quem é Jesus vão ouvir essas palavras e vão ter seriedade, vão sentir o peso dessa palavra. Quem está dizendo que nós devemos segui-lo não são crianças andando de bicicleta, como eu citei na ilustração, também não são simples mestres da lei, simples rabinos, mas é o próprio Jesus Cristo, é Deus encarnado quem nos dá essa palavra. E quando nós seguimos a Jesus da maneira verdadeira, da maneira correta, nós encontramos também sentido e propósito para a nossa própria vida. Nós, seguindo Jesus, nós somos tudo aquilo que Deus planejou que nós fôssemos. Nós temos a plenitude de Deus quando seguimos a Jesus Cristo, temos a vida abundante. Seguir Jesus, então, é uma questão de vida ou morte. Ser um discípulo dele nos levará para a eternidade, para o reino de Deus, para todo sempre. Então é algo importante, algo que a gente deve prestar atenção. E nesse texto, então, nós vamos ver as exigências do discipulado. Tá? Quais são as exigências do discípulo? O que Jesus requer dos seus discípulos? Quais são as obrigações daqueles que seguem a Jesus? É isso que nós veremos nessa mensagem. Primeiro, o texto nos fala, verso 34, perdão, na segunda parte, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A primeira questão que a gente observa é a questão do desejo, da vontade. Seguir Jesus envolve o nosso desejo, a nossa vontade. Ele diz isso para todas as pessoas, quem quiser me seguir. A NVI, a outra versão, fala quem desejar segui-lo, quem tem desejo de seguir Jesus, esse é o caminho. Então a primeira exigência aqui do discipulado é desejar seguir Jesus. Ninguém segue Jesus como um escravo, acorrentado, sem vontade. Nós também não somos como robôs que apertam os botões e nós obedecemos. Deus nos criou com desejo, com vontade. E ao seguir Jesus, nós precisamos também ter esse desejo. Precisamos querer seguir Jesus. É isso que o texto nos fala. Quem quiser seguir Jesus. Aqui Jesus destaca aquelas pessoas que desejam a vida de Deus. Né? É como se a pessoa entendesse que Deus tem uma vida boa para elas, que Deus tem uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa. E algumas pessoas então vão querer buscar, vão querer deixar sua velha vida para seguir Jesus Cristo, seguir a vida que Deus propõe. Isso aconteceu com cada um de nós também. Nós, em um momento da nossa vida, nós desejamos uma vida nova, uma vida pura, uma vida diferente da vida que levávamos. Então Jesus Cristo ele propõe a essas pessoas, quem quiser, quem tem o desejo de ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, siga Jesus. Então, primeira exigência é a vontade, ter o desejo de seguir Jesus. A questão é que nós somos pecadores por natureza, então o nosso coração é naturalmente rebelde. Nós queremos andar pelas nossas próprias regras, nós queremos ser o dono da nossa própria vida. E quando a gente fala aqui que a gente precisa querer buscar a Deus, querer essa vida que Deus tem para nós, isso indica que Deus já tocou o nosso coração, já ouvimos a palavra de Deus. É como Jesus Cristo nos mostra ali, quando Ele cura o surdo, quando Ele cura o cego. Nós também recebemos esse toque de Jesus e agora nós podemos ver a maravilha, a majestade que é Jesus Cristo, e nós então nos achegamos a Ele. Ele tocou em nós, Ele tocou o nosso coração e então nós nos voltamos em desejo para Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que ninguém segue Jesus forçadamente. O nosso desejo é transformado para buscarmos a Deus livremente. É isso que Deus faz com o coração de cada um dos seus discípulos. Então a primeira questão é essa, querer buscar a Deus. Em outras palavras, a soberania de Deus não anula a responsabilidade
humana. Seguimos a Jesus porque desejamos seguir. É algo voluntário que Deus fez em nosso coração. Deus nos tocou e nós então manifestamos isso querendo a Jesus, querendo buscar, querendo estar perto de Jesus Cristo. Então a pergunta que eu posso fazer é se você tem um desejo de seguir a Jesus, você quer seguir Jesus, esse é o desejo do seu coração, você quer ter Ele como seu mestre, como seu guia. Deus já abriu o nosso entendimento para vermos ali a majestade, toda a grandeza do carpinteiro de Nazaré. A segunda exigência, então a primeira, o discipulado envolve o desejo. A segunda exigência aqui que Jesus Cristo nos coloca é a autonegação. Ele diz logo em seguida, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então negue-se a si mesmo. É o que Jesus propõe para o discipulado. A exigência de quem quer segui-lo agora é negar a si mesmo. Essa frase, muitas vezes, ela é entendida da maneira incorreta. É como se as pessoas entendessem assim, eu não posso aproveitar a vida, porque eu estou negando a mim mesmo. Eu tenho que abandonar o meu emprego, porque eu estou negando a mim mesmo. Eu não posso estudar um pouco mais e ter uma outra profissão, porque eu estou negando a mim mesmo. Eu tenho que abandonar a minha família, porque eu estou negando a mim mesmo. Mas não é isso o sentido, o significado do texto. Aqui o que Jesus nos coloca é que nós devemos negar o eu interior. Tá? E a gente vai desenvolver um pouco mais do que seria essa autonegação. A ideia é que nós todos somos idólatras por natureza. Desde o nascimento nós temos o eu no centro do nosso coração. Tudo gira ao redor de nós mesmos. Somos egoístas, queremos dominar a nossa vida, criar nossas próprias regras. E Jesus então diz que negar a si mesmo é negar esse eu interior. O coração, o próprio coração deve ser dado nas mãos de Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo. Então, nós naturalmente queremos trilhar nosso próprio caminho. E aqui Jesus ele propõe que nós devemos negar esse desejo de autossuficiência que nós temos. A ideia aqui então envolve dar o controle das nossas vidas nas mãos de Jesus. Imagine que você tem um controle da sua vida na sua mão. E a ideia então é dar esse controle nas mãos de Jesus. Deixar Ele reinar, deixar Ele assumir o trono do nosso coração. Então, esse negar a si mesmo envolve mudar o centro da nossa vida do eu para Ele. Então, quem tomava conta da minha vida era eu, mas agora eu estou seguindo a Jesus, eu estou negando a mim mesmo e Ele está no controle. É como a ideia de mudar o centro gravitacional. Tudo gira em torno do Sol, tudo puxa para o centro ali da Terra, né? E antes de conhecer a Cristo, antes de seguir a Jesus, tudo girava ao nosso redor. Nós éramos o centro da nossa vida. E agora, para o discipulado, uma das exigências de Jesus é negar a si mesmo. Então Ele será o centro do universo e não mais o eu do nosso coração. É isso que Jesus nos coloca como negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Significa ainda dizer não para os desejos pecaminosos e dizer sim para Deus. Jesus, no capítulo 7, o capítulo anterior, verso 21 ao verso 23, ele fala que do coração procedem os desejos, os maus desígnios, a prostituição, a lascívia, o orgulho, tudo isso está dentro do homem e é isso que contamina o homem. Então a ideia também de negar a si mesmo é negar essa natureza pecaminosa, é negar o pecado, é dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. Negar a si mesmo, então, também significa denunciar quando esse velho homem, quando esse eu quer tomar o controle de volta, quando ele grita para assumir o controle, a gente entender que ele está querendo tomar de volta o controle e denunciar isso como pecado e se voltar novamente para Jesus Cristo, deixar Ele governar a nossa vida. Então, negar a si mesmo significa isso. Deixar Jesus tomar conta é dizer não para o pecado, dizer sim para Jesus e compreender quando o velho homem, quando o eu tenta assumir o controle nosso. A entendermos, é como se uma luz de alerta acendesse ali, a gente devolve o controle da nossa vida para Jesus Cristo. Então nós vimos aqui que seguir Jesus exige primeiramente um desejo. Eu quero seguir a Jesus. Ele diz isso da seguinte forma: quem quiser vir após mim. Quem quiser. Segunda, Jesus diz então que negue-se a si mesmo. A segunda exigência
é negar a si mesmo. E a terceira exigência de Jesus aqui envolve o sacrifício. Ele vai dizer então da seguinte maneira: tome a sua cruz e siga. A terceira exigência então para o discipulado é tomar a sua cruz. Tomar a cruz é outra forma mal interpretada, outra frase que Jesus Cristo fala que as pessoas não compreendem. Por exemplo, as pessoas entendem que carregar a cruz seria carregar algum peso na vida delas, carregar algo difícil que elas estão carregando. Por exemplo, algumas pessoas vão entender o seguinte: como exemplo, tem uma dor no meu joelho que não consigo curar, estou carregando a minha cruz. Ou então, eu tenho um cônjuge ou um filho que me dá muito trabalho, estou carregando a minha cruz. Isso não são cruzes, isso são simplesmente fardos que a vida nos coloca. Mas isso não significa o que Jesus está querendo dizer aqui de tomar a sua cruz. Tomar a cruz de Jesus Cristo, tomar a nossa cruz, significa um ato voluntário. Eu vou tomar a minha própria cruz. Eu que vou lá e pego essa cruz. Não algo que me é imposto como algo exterior à minha própria vida. Tá? Na época de Jesus, as pessoas entendiam muito bem essa frase, tomar a cruz e seguir Jesus. Na época de Jesus, se víssemos alguém passando com a cruz, significa que ela está indo para a morte, ela vai morrer. E o que Jesus nos coloca aqui é exatamente isso: nós devemos morrer para nós mesmos, para podermos receber a vida de Deus. É morrer para os próprios desejos da carne, pecaminosos, deixar o eu ser abandonado ali e seguir Jesus e viver para Jesus. A ideia é que Jesus Cristo, Ele mesmo tomou essa cruz por obediência ao Pai, pelo chamado, pela sua missão como Messias. Ele vem por amor a nós e toma voluntariamente a cruz. E Ele nos coloca então da mesma maneira: tome voluntariamente a sua cruz. É uma vida de sacrifício que é colocada aqui por Jesus Cristo para nós. A cruz, na época então daquele pessoal, na época de Cristo, das pessoas ali, contemporâneas a Jesus Cristo, eles sabiam muito bem o que significava uma cruz. Era um instrumento de morte. E a própria cruz foi o instrumento que Jesus Cristo morreu no Calvário. Então, Jesus chama todos os cristãos a sacrificarem as suas próprias vidas por Ele, a sacrificarem a vida pelo Evangelho, por Jesus Cristo. E aí sim, então, vivermos a vida de Deus. E aí então vivermos. A ideia é morrer a fim de viver, perder a vida para só depois ganhar. Essa é a frase que ele diz logo em seguida. Nos versos seguintes, Jesus Cristo nos propõe aqui então 3 frases que vão mostrar aí o valor da vida humana e também essa questão da vergonha de Jesus. Ele diz da seguinte maneira: que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, quanto vale a alma? Se eu ganhar o mundo inteiro, será que valeu a pena eu perder a minha alma? Se eu ganhar todo o dinheiro do universo, se eu ganhar ter todos os prazeres desse mundo, será que vale a pena eu perder a minha eternidade, eu perder a minha própria vida? É isso que ele coloca, o valor da vida humana. Da seguinte maneira, ele diz também: o que daria o homem em troca da sua alma? Quanto vale? Será que eu consigo colocar algum preço na minha própria vida? É incalculável o preço da nossa vida. Então Jesus coloca os discípulos e a multidão para pensarem quanto vale a sua alma. Então a questão de seguir Jesus é uma questão decisiva. Vale a vida, vale a eternidade, vale a vida ou a morte. É algo importante. Por isso que eu disse que é uma palavra séria de Jesus Cristo. Verso 38, ele diz sobre essa vergonha. Por quê? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Ou seja, se a pessoa se envergonha de Jesus, de suas palavras, no meio de um povo pecador, no meio de uma geração pecadora, é porque ele nunca seguiu a Cristo, não conhece a Jesus. Quem se envergonha de Jesus não conhece a Cristo, não entendeu quem é Jesus Cristo. Então a gente precisa, não podemos nos envergonhar do Filho de Deus, então segui-lo até a cruz do Calvário. Por fim, capítulo 9, verso 1, ele diz sobre aqueles que, de maneira alguma, passarão pela morte até que vejam ter chegado o reino de Deus. Então, como eu disse, alguns entendem que ali é a transfiguração. Alguns dos discípulos, como no texto
Por seguinte, aqui, Pedro, Tiago e João vão ver Jesus ali transfigurado, como se Jesus tivesse retornado, a glória de Jesus, eles vão perceber tudo isso. Então, para nós, todo esse texto nos fala dessa seriedade de seguir a Jesus, de nos comprometermos com Jesus Cristo. Seguir o Mestre, seguir a Jesus é a melhor decisão que nós podemos tomar nessa vida. Ela tem consequências futuras. A sua eternidade está nessa decisão de seguir a Jesus ou não. E aí a gente entender o custo do discipulado, as exigências de Jesus para o seguirmos. E aí eu quero recapitular mais uma vez. Primeira exigência é querer buscar a Jesus. Quem quiser me seguir, quem quiser. Você quer seguir a Jesus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao nosso próprio coração. Segundo, ele fala para negar a si mesmo. Né? A ideia de, então, deixarmos esse eu, abandonarmos esse eu para segui-lo, para dizer sim para ele, dizer não para nós mesmos e sim para Jesus. E por fim, ele diz para tomarmos a nossa cruz. É uma vida de sacrifício. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, um sacrifício vivo. Quando nós morremos para nós mesmos, quando nós morremos para os nossos pecados, a vida de Deus se manifesta em nós. Nós deixamos a nossa própria vida para seguir, para viver a vida que Deus propõe. Isso é maravilhoso. A pessoa que então segue a Jesus, ela consegue encontrar ali o sentido da vida, ela consegue entender o propósito para o qual ela foi criada. Jesus Cristo, Deus, nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança. Esse é o potencial máximo que o ser humano consegue alcançar. Somente seguindo Jesus é que nós conseguimos alcançar essa vida que Deus tem para cada um de nós. Deus tem uma vida abundante para você e para mim. Que nós possamos seguir o Mestre, compreendendo tudo aquilo que exige esse seguir a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite então a querer, a buscar, a deixar o eu, a tomar a nossa cruz, então termos essa vida abundante dentro de nós, fluindo do nosso coração. Temos o Santo Espírito para nos auxiliar nas nossas dificuldades, temos a Palavra de Deus que é o nosso guia. Então, o meu desejo, a minha oração é que nós possamos seguir Jesus dia após dia. É interessante que esses verbos aqui que Jesus coloca estão no presente, é o aoristo no grego, que significa um viver contínuo, um seguir Jesus continuamente, dia após dia, negar a si mesmo também dia após dia, então seguir Jesus todos os dias na nossa vida. Esse é o discipulado que Jesus propõe para mim e para você. Que Deus te abençoe. Gostaria de orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, que possamos, ó Pai, ouvir essa mensagem, que ela possa fazer morada em nosso coração como uma boa semente do Evangelho e frutificar. Pai. Abençoa cada um que está vendo esse vídeo, derrama da tua graça, da tua bênção, Pai. Nos enriquece espiritualmente, ó Pai. Nós confessamos o nosso pecado, confessamos, ó Deus, que somos incapazes de viver nesse mundo sem o Senhor. Por isso, precisamos seguir o Teu Filho. Nos ajuda a sermos discípulos fiéis do Teu Filho, Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração de cada um.